Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazardo, eu sou cirurgia dentista e cofundadora da Clínica Mãe. O objetivo do Além do Sorriso é compartilhar experiências com profissionais de diversas áreas e mostrar como a odontologia vai muito além de um simples sorriso bonito. E é um pilar fundamental para viver bem e saudável. Eu já peço para você seguir aqui o canal, é de graça e nos ajuda muito a manter ele no ar. Segue também as nossas redes sociais, Aline_Binotto Mazardo. Lá eu coloco caixinhas de pergunta para fazer interação com vocês e saber o que vocês querem que eu pergunte para os especialistas, né? Ajuda a trazer conteúdos relevantes para que a gente debata aqui. E também te convido para seguir a Clínica Mãe, para ficar por dentro das dicas gratuitas de diversos especialistas e também seguir o Groupcast e o Studio Box, que é onde a gente está gravando aqui os nossos episódios, né, para que a gente consiga levar mais informações para as pessoas. Se você nos assiste aí do YouTube, eu agradeço a sua audiência. E se você nos escuta aí no seu carro pelo Spotify, compartilha com os teus amigos para a gente levar mais informações de qualidade para as pessoas. Em poucos meses a gente já tem mais de 300 inscritos no nosso canal, isso é muito gratificante. Então eu agradeço a todo mundo aí que me segue e que está apoiando esse projeto. Bom, sem mais delongas, hoje eu recebo aqui no Além do Sorriso o cirurgião dentista, mestre especialista em prótese dentária. Ele também é capitão da aeronáutica, lugar onde eu tive o privilégio de trabalhar, né, por alguns anos ao lado dele, com o nome mais difícil da base aérea de Santa Maria, que é o capitão Zimbowski, Sloan Zimbowski. Seja muito bem-vindo ao Além do Sorriso Podcast. Obrigado, Aline. Um prazer aceitar esse convite. Que bom, vamos conversar um pouquinho então sobre sorrisos protegidos, né? Um diálogo sobre prevenção e tratamento de bruxismo. Né? A gente estava conversando que com a agitação do mundo moderno, muitas informações de todos os lados e tudo muito rápido, né? Eu acho que o bruxismo é tá com incidência altíssima nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, eu acredito, né? E a gente vê isso no nosso consultório, né, Sloane? Uhum. Conta pra gente um pouquinho como é que tu tem visto esse problema, as consequências do bruxismo na clínica. Uhum. Então, Aline, a literatura, assim, antes da pandemia, né, ela previa uma prevalência na população mundial de adultos de bruxismo de vigília de 30% da população mundial. Para o bruxismo do sono, quase 20%. Né? Pós-pandemia, a gente tem um trabalho aqui do Brasil que fez através do formulário Google Forms, né, várias perguntas ali sobre bruxismo em todas as regiões do Brasil, com uma participação de quase 1.500 pessoas. Né. Se chegou a 85% de bruxismo de vigília entre esses participantes e os que tiveram bruxismo de vigília e bruxismo do sono, 70% dessa amostra. Então, isso corrobora, né, o que a gente vem observando, que parece que pós-pandemia a gente está tendo um aumento aí nessa questão dos achados, né, nas detecções desses bruxismos, né, principalmente o bruxismo de vigília, né. O bruxismo de vigília, capitão, só para situar o pessoal, é quando a gente faz o apertamento ou o ranger durante o dia. A gente não está dormindo. E o de sono é quando a gente está, né, dormindo e aí faz o apertamento ou o ranger dos dentes durante o sono. Isso tem muito a ver com a ansiedade, com o estresse, né? Isso. O bruxismo de vigília, ele está basicamente muito atrelado à ansiedade, estresse e também a atividades que requerem muita concentração. Então, às vezes, a pessoa está no trabalho, ela está realizando uma atividade, está muito concentrada, ela começa a ter um hábito de contrair essa musculatura, que pode ser uma contração forte, produzindo força, bastante força nesse músculo, ou até mesmo leve encostar dos dentes, né? Então, qualquer posição, qualquer contração muscular fora daquela posição postural da mandíbula, né? Ela já é considerada um bruxismo, porque vai estar sobrecarregando aquela estrutura muscular
E uma das características do bruxismo de vigília, né, que a gente separa ali do bruxismo do sono, é que o bruxismo de vigília tem essa característica de ser durante bastante tempo. Então, é uma contração tônica, na sua grande parte, muito associada ao estresse, e vai ser durante longos períodos de tempo, às vezes até horas, né? Então, o bruxismo do sono, ele, embora a força de contração seja maior, e alguns ciclos durante a noite, são poucos minutos de contração, mas com uma força de contração maior. Maior que o de vigília. Maior do que da vigília. Então, assim, se a gente vai fazer uma eletromiografia, por exemplo, a gente calibrar, né, antes de fazer um exame do sono para detectar o bruxismo, através de uma polissonografia, a eletromiografia ela vai calibrar aquela força de mordida, e durante o bruxismo do sono, essa força máxima que a pessoa fez durante a vigília vai ser maior no bruxismo do sono. Então a gente fala que o bruxismo de vigília ele está fortemente associado ao aparecimento de disfunção temporomandibular, porque você vai estar contraindo essa musculatura por um longo período de tempo. E a literatura relata que o bruxismo do sono ele vai estar associado a fratura dentária, desgaste dental e fratura de restaurações, né? Mas também a gente pode fazer o bruxismo do tipo misto, que é o apertamento e o rangimento ou bater dos dentes no bruxismo do sono. Então, o bruxismo hoje ele tem várias classificações, várias diferenciações, né? O bruxismo do sono e bruxismo de vigília é uma delas, né? Eu falei sobre apertamento e rangimento, essa é uma outra classificação do bruxismo, que é o bruxismo tônico, que é o apertamento, então a contração muscular por um tempo prolongado, e o bruxismo fásico, que ele intercala a contração com o relaxamento muscular. E aí essa é a característica do bater o dente, de ranger o dente, né? E aí existem alguns sinais sutis que as pessoas podem observar para que, bom, devo estar com bruxismo, né? Normalmente a pessoa já nos procura, fraturou um dente. Normalmente diz assim, comi um pãozinho e fraturei o meu dente, né? Não era nada demais, doutora, mas pode estar fazendo um bruxismo durante o sono ou o bruxismo de vigília, né? Como que as pessoas podem perceber isso, Sloan? Bom, assim, a gente fala em bruxismo, né? As pessoas associam mais ao ranger dos dentes, né? Mas o desgaste dental, ele é apontado na literatura como o terceiro sinal mais comum na detecção do bruxismo, né? O sinal mais comum é a sensibilidade, né, ou cansaço muscular. Aquela dor, assim, Sim. né? Então, Quando alguém fala do bruxismo, eu já sinto a dor aqui. Já começo a sentir aqui mais pesadinho. Muitos pacientes, assim, eles falam, olha, eu acordo com um cansaço nessa região. Então, aí eles já apontam com os dedos ali, ou, né? Com a dor na cabeça, né? Porque a articulação temporomandibular é a articulação aqui, né? A ATM, que a gente sempre fala, né? Que é da cabeça da mandíbula com o osso do crânio ali, né? Fica essa articulação ali do temporal. E aí, essas musculaturas ao redor que vai difundindo e vai dando a dor de cabeça, pode ser mais aqui para frente e até mais aqui atrás também, né? Isso. A dor de cabeça que a gente se refere, né, é por causa do músculo temporal, né? Esse músculo que a gente tem nessa região aqui. E ela se diferencia de outros tipos de cefaleia, né? A gente tem que diferenciar ela da enxaqueca, né? Ou da cefaleia do tipo tensional. Essa cefaleia atribuída ao bruxismo, ela é normalmente temporária. Então, a pessoa vai, digamos, acordar, né? Fez ali o bruxismo do sono, ela acorda com uma cefaleia, né? Essa cefaleia não é pulsátil como a enxaqueca, né? Aquela dor de leve a moderada, que normalmente vai passando no decorrer do dia. Existe também, né, nos casos do bruxismo de vigília, a questão da pessoa ter a dor no final do dia.
Então ele ficou o dia todo fazendo bruxismo de vigília, e aí de repente, ali no final do trabalho ali, que ele começou a Relaxou, relaxar, aí vai sentir. começa ou a cefaleia ou o cansaço ali na região do masseter, né, que é esse outro músculo, né, da mastigação muito importante, né, e frequentemente acometido por sensibilidade, dor no bruxismo, né. Outra característica, assim, que pode ligar um sinal de alerta, que é o segundo sinal mais relatado, assim, de ser mais patognomônico ali do bruxismo, né, é o lockjaw, que é o travamento fechado. Então a pessoa ali ficou forçando, pressionando aquela articulação, isso ali principalmente, né, nesse bruxismo tônico do apertamento, você usa ali a cabeça da mandíbula, que era o côndilo chamado antigamente, né? Esse côndilo vai pressionar o disco articular contra a fossa articular, e isso vai produzir adesões ou aderências desse disco contra a iminência, a fossa articular, né? A superfície articular ali da base do crânio. E aí, no momento, isso causa uma pouca lubrificação daquela área, ela adere, então fica sem lubrificação aquela parte, então quando a pessoa vai começar a movimentar aquela mandíbula, dá aquela hesitação no movimento, parece que a boca travou fechada, mas da mesma forma que a cefaleia, é algo que essa sensação ela vai diminuindo ao longo do dia, né, com a melhora na lubrificação da articulação, e aí a pessoa vai voltando ao movimento normal. Diferente de uma DTM, em que, né, um travamento fechado, uma limitação de abertura dura vários dias e ela, né, não se autocorrige como no bruxismo a gente vê. Basicamente, quando a gente vai diferenciar... DTM é disfunção temporomandibular. Isso. Né? Quando já tem ali alguma patologia nessa articulação, a gente chama de disfunção temporomandibular. Então, por isso, quando vocês vão em algum profissional procurando, né, por conta disso, ele fala esses termos, é importante saber que a articulação é isso que a gente está falando, onde tem essa cavidade, essa fossa, com o disco e com a cabeça da mandíbula. É ali que a história funciona, né? Que começa a dar esses problemas. Estalidos também, né? Isso. Pode dar. Aí a gente já vai atribuir, né, os estalos ali já a instalação de uma DTM, um disco articular já rompido às vezes, né? Exatamente, ou já sem a morfologia que faz a cabeça da mandíbula permanecer em contato ali durante todo o movimento de translação da mandíbula, né? A gente já começa a ver problemas mais crônicos, a dor já é um pouco mais... já dura mais tempo, semanas, mais de um mês, 2 meses. Tem que entrar com medicação, porque a dor é bem aguda. Exatamente. Às vezes, né? Então, o bruxismo, ele não necessariamente todo bruxismo vai virar uma DTM, mas principalmente no bruxismo de vigília, a gente trata como um fator de risco bastante importante, porque ele realmente faz uma força do disco articular contra as superfícies articulares, né? Então, a chance ali de acontecer algum dano nesse disco, um deslocamento, já começa a aumentar. Ou então, né, as DTMs têm 2 tipos, né, a DTM articular, que vai produzir dor ali nos tecidos da articulação, ou DTM muscular. Aí é uma inflamação no músculo masseter ou no músculo temporal. Então, assim, aquela sensibilidade, fadiga dá lugar a uma dor inflamatória, né? E aí já limitando a função. Então, essa seria ali uma diferença básica do bruxismo para a DTM. Então, é frequente, né, a gente encontrar o paciente com quadros de DTM e ter um bruxismo associado. Então, a gente tem que fazer esse controle do bruxismo para melhorar ali os sinais e sintomas ali muitas vezes. Não deixar chegar, né? Então, ter cuidado com desgaste dentário, né? Alguma dor de cabeça que venha sentir logo que acordar, ou essa dor aqui, né? O cansaço muscular também. Dificuldade de abrir e fechar a boca também, né? Às vezes a pessoa tem até dificuldade de mastigar, dói,
né? Então, tudo todos... isso é sinal de DTM já e a diminuição do elemento dentário, o desgaste, sinal de bruxismo, né? Isso, E aí vai... Claro que assim, né, o desgaste dentário, ele né, o terceiro sinal mais comum quando a gente vai detectar o bruxismo. Qual que é o primeiro? O primeiro é a sensibilidade ou cansaço muscular. A segunda é essa hesitação no movimento de abertura logo após acordar, né? E que vai passando com o passar do dia, né? Vai lubrificando a articulação, o movimento vai se tornando facilitado novamente, né? O terceiro é o desgaste. Desgaste. Aí depois a gente tem outras características, né? Hipertrofia do masseter ou do temporal, né? Então aquele músculo está fazendo tanta contração que ele começa a aumentar o tônus muscular e a gente consegue, às vezes se torna até um problema estético para o paciente. Fica, né? grande aqui, né? Exatamente. A pessoa é bem larga aqui, tu vê que o músculo é bem saltado, é igual tá na academia e fazendo musculação, o músculo vai crescendo, é a mesma coisa, se tu tá forçando muito, vai ter uma hipertrofia desses músculos, né? Exatamente. Do masseter e do temporal. Do masseter e do temporal. A gente pode ter algum dente com mobilidade, né? Então, um dente ali que está sendo acometido por uma sobrecarga, ele pode responder com uma sensibilidade, né? Uma mobilidade dentária. Então, né, essas características, em princípio, ali, elas já podem ligar um sinal de alerta ali, né? Essa questão ali, principalmente depois de acordar, né? Essa sensibilidade muscular ali, ela tá bem associada com o bruxismo, né? E tem pessoas como eu faço a parte da harmonização facial, me procura para aplicar Botox. Gente, o Botox, ele não trata bruxismo, né? Ele vai tratar, olha a felicidade dele com vocês. Ele não trata o bruxismo, porque isso existe na internet, muita gente falando sobre isso, né? A toxina botulínica, ela vai relaxar os músculos, sim, mas o bruxismo, ele não vai ser tratado. O que o Botox vai ajudar é na hipertrofia. Então, se a gente quiser diminuir aquele músculo que está grande, aí sim a gente vai fazer a aplicação da toxina botulínica, mas ela não vai tratar o bruxismo. Para tratar o bruxismo, aí é um diagnóstico complexo e um tratamento também que envolve diversos setores e diversas especialidades, né? Não é simplesmente, não existe um tratamento específico, eu tenho bruxismo, vou fazer isso. Não existe, é um diagnóstico de multiespecialidades também, né? Incluindo psicologia, né? Sim, a gente fala bastante, fisioterapia às vezes, né? Multidisciplinares. Perfeito. Me faltou a palavra. Perfeito a tua colocação sobre o Botox, né? Eu acrescentaria ainda mais uma indicação para o Botox, que seria a distonia muscular. Então, um paciente que tem espasmo muscular também pode se beneficiar, digamos assim, do Botox, né? A questão da não indicação do Botox para o bruxismo, né? É basicamente que o Botox ele tem ação periférica e o bruxismo tem ação no sistema nervoso central. Então, bloqueando qualquer tratamento periférico não vai impedir que o bruxismo se continue, né? Então, né, como tu falou, tem muita gente que está indicando Botox, tem gente que indica ortodontia para tratar bruxismo. A gente sabe que essa função, o bruxismo ele não tem a ver com dente, embora, né, a gente desgasta o dente, nos dentes, quebra. Nos dá sinais, a repercussão e muitas vezes a detecção do bruxismo, né, a gente faz através dos dentes pelos sinais e sintomas que ele acaba imprimindo, né, nesses elementos, mas ele não tem nada a ver com dentes. Então, um paciente que extraiu todos os seus dentes e usa uma prótese total e de repente naquele momento, uma noite, não usa a prótese total, ela vai fazer o bruxismo mesmo sem dentes, porque o bruxismo ele é acionado pelo sistema nervoso central, então ela não tem ação periférica. Então essa questão ali, né, do bruxismo, até tem alguns autores que ainda vão mais além, eles colocam algumas coisas assim já mais graves que podem acontecer com o uso crônico do Botox em músculo da mastigação, que seria o fato do brotamento neural,
Então, quando, né, tu aplica o Botox, ele bloqueia a acetilcolina ali, né? A acetilcolina não é liberada naquela terminação nervosa e o nervo faz alguns brotamentos para tentar recuperar aquele movimento mandibular e esses brotamentos são mais frágeis. Então, com o uso crônico, a tendência é que a tua musculatura vá cada vez perdendo eficiência. E perde eficiência Mastigatória, mastigatória. inclusive, né? Alguns autores, professores, assim, falam assim, a pessoa não vai conseguir morder um alface, daí não vai conseguir morder uma carne com o tempo, né? Que pode acontecer ali uma fragilidade daquele movimento mastigatório. Então, tem algumas áreas que o Botox é excelente, porque a gente realmente não quer o movimento naquelas áreas. Na mastigação não seria onde a gente quer o movimento, né? Mas em alguns casos, como de hipertrofia, como tu bem disseste, ele é sensacional, porque aí a gente está querendo reduzir realmente aquele tônus muscular e faz de forma mais controlada ali, né? Não vai estar agindo para o bruxismo, vai estar agindo para essa hipertrofia nesse caso, né? Tem uma pesquisadora também, né, que ela fez um estudo em animais, depois fez em humanos, que pode levar, inclusive, a uma degeneração da articulação por desuso. Então, a aplicação ali do Botox, onde deveria ter movimento, pode ser interpretado pelo organismo como não importante, então ali tem aquela remodelação normal do corpo, desuso, reabsorve para ser depositado em uma outra área que possa acontecer. Claro, não é em uma, duas aplicações, né? Mas se a gente imaginar que uma aplicação numa área que tem bastante movimento, vai ter que ser feita uma reaplicação a cada 3 meses, aí eu estou imaginando 3, 4 meses, então vai aplicar 4 vezes por ano e usar isso como única forma de tratamento, aí ele já passa a ser mais Até porque temerário. fica muito oneroso também. É difícil fazer isso, embora errado, eu sei que tem profissionais que fazem, né, que a gente vê pelos estudos que não é o correto, mas faz. Acredito que é mais oneroso para o paciente do que utilizar uma placa, por exemplo, né, miorrelaxante. A gente tem outros artifícios muito mais conservadores, menos invasivos ali para chegar na analgesia do paciente, né, dar o conforto, controlar, né, até que o paciente, né, faça o controle do bruxismo, a gente consegue ali na odontologia ir tratando esses sinais e sintomas, controlando na odontologia até a gente controlar o fator que está fazendo o sistema nervoso central imprimir esse hábito ao paciente, né? Eu sempre falo, quando eu recebo pacientes que a gente começa a observar, eu digo que não é um diagnóstico de uma consulta, né? A gente tem, às vezes, muitas consultas para te conseguir diagnosticar, né, uma atividade parafuncional, né? Mas, principalmente, quando a gente começa a desconfiar, eu, pelo menos, eu falo, tá fazendo atividade física? Não sei se isso ainda, tu que deu uma lida nesses estudos mais recentes aí, atividade física continua sendo sim, indicado para todo mundo, né? Mas principalmente quando chega com Isso. essa A queixa. única observação que eu faria sobre atividade física, né, é que ela não fosse realizada num período próximo ao sono. Então, assim, a gente sabe que hoje, né, o pessoal trabalha ali, né, todo dia e costuma ir na academia No das final 9 do às dia. 10, né, alguns das 10 às 11. Então, assim, essa condição da atividade física próxima à hora de dormir vai dificultar o sono dessa pessoa, vai dificultar ela entrar em um estágio de sono mais profundo, vai deixar o sono mais superficial e é onde acontece os efeitos do bruxismo, né? É nos estágios iniciais do sono. Então, quando a gente tem um paciente, né, que não tem um bom sono, então a gente também no bruxismo a gente começa a investigar o sono da pessoa. Então, fazer a higiene do higiene sono. do sono, perfeito. Então, assim, depende do paciente, né? Então, às vezes, assim, é mais fácil o paciente usar um medicamento ou usar a placa, mas ali quando você tem que mudar a rotina, mudar hábitos, né? Aí acaba dificultando um pouco, né?
Principalmente essa questão, por exemplo, da atividade física próxima da hora de dormir. Às vezes é o único horário que aquela pessoa tem para fazer atividade física, né? Exato. Bom, então a gente viu os 3 principais sinais de que pode estar ocorrendo o bruxismo, que é ou de vigília, ou do sono, o apertamento, ou o ranger dos dentes, né? Uhum. Vimos também que a atividade física é excelente, desde que não seja muito próximo ao horário de dormir. A placa, às vezes, vai ser indicada, porque ela vai, durante o bruxismo do sono, né? Ela vai criar aquele espaço na articulação temporomandibular para dar uma relaxadinha naquela pressão, né? E vai proteger os dentes. Esse é o objetivo da placa. Sim, a placa ela é excelente ao que ela se propõe. Quando ela tem a sua indicação, ela funciona muito bem. Os pacientes costumam se adaptar bem, embora seja um dispositivo ali com uma espessura considerável, né? A gente tem ali placas de 2 milímetros de espessura. Rígida. Gente, perfeito. rígida. Perfeito. A gente tem que lembrar que existe ainda gente que usa placa que é maleável, achando que está controlando o bruxismo, está piorando, que está fazendo aquela musculação, né? Tá hipertrofiando mais ainda, né? Exatamente. Então, assim, algumas DTMs articulares, a gente usa uma espessura de até 4 milímetros, 3 a 4 milímetros de espessura lá no molar. Então, né, é um dispositivo de um tamanho considerável para tu usar, né? Mas os benefícios que os pacientes acabam tendo usando a placa, assim, é muito difícil eles não se adaptarem, né? E até a gente, na verdade, o objetivo do controle do bruxismo é que a pessoa não dependa da placa, né? Então, assim, a gente faz a placa, e a placa é importante, mas a placa vai proteger os dentes, proteger a articulação, proteger os músculos, né? Então, o bruxismo, ele não é tratado exclusivamente na odontologia, como tu bem falou no início ali. A gente vai controlando esses sinais e sintomas até a pessoa, através, né, das outras disciplinas, né? Fisioterapia, psicologia, mais alguma? Fono, eu diria, nos casos da apneia do sono, pode ser feito um fortalecimento da musculatura da orofaringe ali, que se encontra flácida, né? E a medicina, né? Então a gente tem ali o otorrino para problemas respiratórios, né? E a questão de psicoterapia também, bastante importante nos casos de estresse, hipervigilância, depressão, né? Então, são várias áreas. O que acontece é que às vezes o paciente, né, para de ter as dores musculares, né, associadas, né, à sobrecarga do bruxismo enfim, acabam utilizando aquela placa como tratamento eterno. Exato, porque aí tu consegue regredir aqueles sinais e sintomas, né? E aí a pessoa, a gente tenta conscientizar a pessoa que ela vai continuar fazendo bruxismo na placa. Então, assim, a gente não está tratando o bruxismo, a gente está somente só protegendo a nossa área, que é os dentes. E fazendo muito bem, que a gente consegue um controle bem efetivo com a placa, né? O problema é que ali na odontologia a gente muitas vezes não vai conseguir atacar o que outras realmente está fazendo esse bruxismo acontecer. E quando a gente fala da importância de controlar efetivamente o bruxismo com as outras áreas, é que o mecanismo do bruxismo do sono, ele invariavelmente produz um sono deficiente na pessoa. Então, ao meu ver, assim, o maior não é, claro, quebrar dentes, quebrar restaurações é ruim, mas a questão do sono do paciente ser fragmentado pelos microdespertares que acontecem antes do bruxismo acabam fazendo com que a pessoa não tenha aquele sono reparador. Isso vai afetar a memória, a cognição, se a gente for falar em crianças, ou o desenvolvimento escolar dessa criança. É no sono REM bem profundo lá que a gente vai efetivamente concretizar o conhecimento do dia,
né? A gente vai ter um relaxamento muscular, a reparação dos músculos do corpo todo, porque no sono REM a gente tem uma hipotonia, né? O corpo fica praticamente paralisado e só o cérebro Só se bastante reparando. ativo. Então, se a gente não chega nessa fase, ou chega muito pouco nessa fase do sono, a gente acaba tendo um déficit que, se a gente pegar aí muitos anos, vai chegar ali com bruxismo, né, por 10, 20 anos, olha o quanto de déficit que tu teve ali, de repente, de qualidade de vida, né? Exato. Então, assim, né, o que a gente sabe sobre o mecanismo do bruxismo do sono é que um estímulo no sistema nervoso central produz uma onda cerebral que desperta o cérebro. Então, no estágio 2 do sono, a gente vai diminuindo a atividade cerebral para entrar no estágio 3 e algum mecanismo faz esse cérebro despertar. A gente não acorda, mas o cérebro acorda. O cérebro estava diminuindo e ele desperta no momento que ele não deveria. Não deveria. Isso produz uma taquicardia e a taquicardia, um segundo depois, começa a atividade muscular mastigatória rítmica. Que é Então, exato. Então, sim, o ranger, microdespertar, e como eu falei, ele é responsável pela fragmentação do sono e é o responsável direto por acordar cansado. Então, né, o paciente que está acordando cansado, eu diria que também já é um indicativo que pode ter bruxismo aí envolvido. E aí, se a gente tem um bruxismo essencialmente tônico, o paciente não vai ouvir nem ranger nem bater dente. E ele vai fazer ali o bruxismo tônico, né, ao invés de ranger, ele vai apertar, como se ele estivesse fazendo um bruxismo de vigília, só que dormindo. Então, muitas vezes, a gente não vai ver desgaste dentário, né? E o paciente tem um bruxismo, mas ele está acordando cansado, e aí o paciente ronca, aí o ronco a gente já começa a desconfiar de uma apneia obstrutiva do sono. Então a polissonografia vai apontar quantos microdespertares aquele paciente teve durante o sono. Então ali a gente já tem uma ideia da qualidade do sono da pessoa, e aí já começam a aparecer os motivos, aquele paciente acordar cansado, e a gente vai ver se ele tiver uma apneia do sono, tem até um spoiler dos subtipos de associações do bruxismo, né? A gente não vai tratar aquele bruxismo com placa. Então, se o paciente tem uma apneia do sono e bruxismo associado, esse bruxismo a gente considera como um bruxismo protetivo. Porque na apneia obstrutiva do sono, a musculatura flácida ali da orofaringe bloqueia a passagem do ar. Então, o sistema nervoso central produz o bruxismo para movimentar aquela mandíbula, tirar aquele vácuo e possibilitar a passagem do ar. Então, na verdade, a gente não vai tratar o bruxismo. O bruxismo ali está ali protegendo. A gente vai tratar a apneia do sono e, consequentemente, o bruxismo vai desaparecer. Então, o paciente... E essa apneia pode ser tratada tanto com aqueles... depende do caso, né? Mas existe também dispositivos intrabucais para tratar a apneia do sono, ou aqueles CPAPs. Isso, isso vai depender aí na polissonografia vai ficar determinado se aquela apneia, se é uma hipopneia, que é uma diminuição da passagem do ar, ou se é uma apneia, que é bloqueio total ali da passagem do ar, ela vai ser leve, moderada ou grave. Normalmente a apneia grave é tratada somente com o CPAP, né? A leve e a moderada ela pode ser tratada com esses dispositivos intraorais de avanço mandibular, que aí a gente está avançando a mandíbula e criando esse espaço para a passagem do ar, né? A gente vai estar facilitando essa passagem do ar e aí consequentemente o bruxismo já não é mais necessário se o ar está passando bem. Então, quando a gente pensa em crianças, né? Problemas respiratórios em crianças, uma rinite, um desvio de septo, um adenoide, uma tonsila mais aumentada, dependendo da posição de sono dessa criança, o ar dificulta a passagem. E aí eu vou ter um bruxismo em criança, protetivo também, com o intuito de aumentar ou facilitar a passagem do ar para aquela criança. Então aí crianças ali, muitas vezes a gente não vai utilizar placa no tratamento.
tratamento do bruxismo, né? A gente vai atacar aquela condição que está causando aquele bruxismo. No caso, aí o dentista vai encaminhar para o otorrino. O otorrino vai fazer a avaliação dos problemas respiratórios dessa criança, tentar contornar esses problemas, e aí a gente vai avaliando se, contornado o problema, esse bruxismo desaparece, ou se tem algum outro fator associado. A gente sabe que bruxismo em crianças está associado a estimulantes, né? Por exemplo, cafeína. A Associação de Pediatria Americana, ela não indica cafeína antes dos 12 anos de idade. Pela massa corporal da criança, não existe uma dose de cafeína segura para crianças menores de 12 anos. Então, a gente vê que hoje crianças tomam energético, e aí o energético eu colocaria dois fatores, a cafeína e o pH ácido do energético, que pode produzir refluxo. Pode provocar um refluxo. E esse refluxo também pode produzir um bruxismo, também por motivo de proteção, né? Que aquele suco gástrico, né, vai gerar dano no esôfago ou na cavidade oral mesmo, né, nos dentes. Então, o sistema nervoso central vai produzir o movimento mandibular para produzir salivação, que a gente não saliva durante a noite, né? A salivação, ela é um reflexo ali da atividade muscular mastigatória. Então, eu estou fazendo um bruxismo para salivar e neutralizar aquele suco gástrico. Então, no refluxo, também eu não vou usar placa, porque o bruxismo é protetivo. Eu vou tratar o refluxo e o bruxismo também vai desaparecer nessa criança, né? É uma coisa assim que a gente fala assim, o bruxismo é sempre o vilão, né? Algumas vezes ele tem um caráter protetivo porque ele vai estar atuando numa ameaça maior do que o desgaste dentário ou fratura de restaurações, né? Bom, temos assunto para outros podcasts também, né? Que bom. Foi. Muito obrigada, Zimbowski, assim, muito esclarecedor o nosso bate-papo. E a gente vai falando e vai entrando em diversos outros assuntos, nem, né? Viu? Eu te mandei, olha, vamos falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Só que a gente começa a conversar e é tantas coisas que a gente pode esmiuçar, que a gente pode fazer mais podcasts sobre esse assunto. Bruxismo só infantil, que eu acho que é bem interessante, as pessoas vão querer saber, né? E sobre a apneia também, isso também cabe assunto para mais podcast. Vamos ter usar mais. Okay. Vou ter que convidar mais vezes para a gente conversar sobre isso. Adorei participar aqui, foi um prazer enorme e eu acho muito bom esse espaço para esclarecer as pessoas, né? Como tu fala assim, eu achei bárbara essa pergunta. Quais os sinais que as pessoas podem ali, iniciais para procurar o atendimento? Porque senão, né, se tu vai acabar procurando ali quando já está um problema mais grave instalado, o tratamento vai ser mais difícil, inclusive, e às vezes difícil de ser revertido, né? Exatamente. Então, acho que, né, tentar conscientizar as pessoas, principalmente desse bruxismo de vigília, né? Que, como, né, a literatura está apontando, ele é até mais prevalente que o bruxismo do sono. Imagina, esse dado eu não sabia que ele era mais prevalente. E o podcast é justamente para isso, para a gente trocar ideias, se atualizar, né? E levar a informação para as pessoas em diversos canais, né? Tem no YouTube, tem no Spotify, tá ali no Instagram ao vivo. Então, quanto mais pessoas souberem que existe tratamento, é multidisciplinar e também tem tudo a ver com o Além do Sorriso, porque para vocês verem como o dentista não é só o dente, né? Olha só todo o conhecimento que tem que ter por trás para a gente poder falar sobre isso, né? Então, foi um prazer conversar contigo, aprendi muito, tenho certeza que foi muito valioso para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E vamos marcar mais podcasts. Tem pelo menos mais 3 aí para a gente fazer. Que legal, adorei. Obrigado. Obrigada, tá, Sloan? Um abraço para todo mundo lá. Tá, vou passar lá na aeronáutica lá, tomar um cafezinho com o pessoal que eu tô com saudade. Passa lá, vai ser muito bem-vinda lá de volta. Então tá, obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.